Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, irmãos, porque o Espírito Santo me tocou muito forte numa palavra que eu preciso compartilhar com vocês. Eu quero agradecer desde já todos vocês que estão comigo aqui de manhã, de noite, vocês que compartilham estas orações. Isso faz com que a palavra de Deus seja semeada em mais corações. Quando você compartilha uma oração como essa, uma mensagem como essa que eu vou trazer aqui, você está se permitindo ser usado pelo Senhor. E Deus tem uma obra linda na sua vida, Ele quer te usar até mesmo na sua família. Irmãos, o campo missionário mais difícil de ser atingido é dentro da nossa própria casa. Isso porque as pessoas, elas não acreditam muitas vezes no seu chamado, no seu potencial. Elas estão tão acostumadas a saber que você é o fulano, que você tem as manias, tem as falhas, os defeitos, que parece que elas só enxergam essas coisas. Elas não conseguem enxergar que Deus tem um plano abençoado para você. E por isso nós também não devemos julgar essas pessoas, porque elas nos conhecem desde sempre. Então é mais fácil essas pessoas enxergarem os defeitos. Mas quando alguém está de fora, ela, por não te conhecer na intimidade, ela consegue ver coisas mais positivas. E aqui nós vamos ver uma passagem que fala exatamente sobre isso. Irmãos, quando Deus nos chama, Ele mesmo faz a obra. Ele mesmo nos capacita. Tem até uma música do Diante do Trono que eu gosto muito, que ela diz assim: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Ele capacita o chamado, fortalece os seus braços, Ele faz a obra completa. E o apóstolo Paulo disse que Deus é fiel e poderoso para completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Amém? Então Deus vai completar esta obra na sua vida. Você que está no começo da caminhada, muitas vezes tem dificuldade de entender o que a Bíblia diz. Eu quero estar aqui com você todo dia, trazendo um ensinamento prático e simples, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique aqui agora, ó. Inscrever-se, tem um botãozinho aqui, do lado vai aparecer um sininho, selecione esse sininho e clique na opção todas, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, tem uma palavra aqui que eu quero ler para vocês, está no Salmo 37. Olha, se existe um salmo maravilhoso, é o Salmo 37. Irmãos, eu amo esse salmo, já me ajudou inúmeras vezes e continua me ajudando e vai me ajudar para o resto da vida. Esse salmo fala sobre a importância de entregar tudo na mão de Deus. Não se aborrecer com o sucesso dos ímpios, dos maus, mas confiar no Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que nos entristece, é quando a gente vê o ímpio prosperar e a gente olha para a nossa própria vida, nós que estamos caminhando com Deus, parece que as coisas são tão mais difíceis, não é verdade? Uma pessoa que nem anda com Deus, às vezes até blasfema, critica, reclama de Deus, sabe? A pessoa não acredita e a vida dela parece que tudo dá certo. Aí a gente olha para nós que estamos indo na igreja, orando diariamente, nós muitas vezes somos criticados, as coisas não dão certo e as pessoas ainda zombam de nós. Nós vemos um exemplo muito clássico, né? Todo mundo conhece esse exemplo, que é de José. José era um menino, mas que sonhou os sonhos de Deus. Um dia Deus colocou um sonho em que a sua própria família se renderia diante dele e reconheceria Deus na vida dele. Quando ele contou isso no café da manhã, os seus irmãos começaram a odiá-lo por causa daquilo, porque eles pensavam: quem esse menino acha que é? A gente conhece ele não é nada. Só que Deus tinha um plano na vida dele, irmãos. E se tem uma coisa que Deus cumpre, é as suas promessas. Irmãos, Deus pode te prometer uma coisa que você acha absurdo, impossível de se realizar. Mas se você confiar no Senhor e continuar obedecendo a sua palavra, com o tempo você vai vendo as peças se encaixando, as situações mudando e Deus cumprindo os planos dele. Amém? Eu sou testemunha viva disso. Deus me deu palavras lá atrás, sonhos que Ele colocou no meu coração, que hoje eu estou vendo se concretizar. E eu não tenho dúvidas que Deus é fiel e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É isso que está escrito em Efésios capítulo 3, o versículo 20. Amém? Eu quero ler então com você uma palavra que está no Salmo 37, o versículo 23. Olha o que diz: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada.
Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Amém? Irmãos, o cristão, ainda que ele tropece, ele não cairá, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o toma pela mão. Você que muitas vezes tropeça porque você ainda está nesse processo de santificação. Muitas vezes você tropeça nas palavras, você fala o que não devia, às vezes você trata mal alguém, às vezes você comete um pecado que ninguém pode saber, senão você passaria a maior vergonha. Irmãos, esses tropeços, Deus, Ele é fiel para te sustentar. E aqui está dizendo que quando o Senhor encontra alguém que o agrada, que busca agradar ao Senhor, Ele faz com que os seus passos sejam firmados. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que o Espírito Santo colocou no meu coração. Muitas vezes as pessoas que não têm a mesma fé e a mesma visão que você, elas vão jogar um balde de água fria na sua fé. Essas pessoas, por não acreditarem que Deus é contigo, que Deus pode fazer o impossível, elas vão te jogar para baixo. Irmãos, muitas vezes elas nem fazem isso com a intenção de te colocar para baixo, te desanimar. Mas o fato delas não acreditarem no chamado de Deus para você, no sonho que Ele colocou no seu coração, elas naturalmente vão enxergar mais os seus defeitos, a sua incapacidade, do que aquilo que Deus pode fazer em você. Irmãos, eu costumo dizer que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É assim na nossa caminhada. Deus, Ele não vai pegar uma pessoa que se acha já a maior de todas, a melhor. Não. Jesus disse: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Irmãos, olha, a gente pode ter a vida mais torta possível, a vida mais defeituosa, mas é esse coração que Jesus quer, porque aí a glória vai ser dele, não vai ser nossa. Quando uma pessoa já é boa, muitas vezes ela não reconhece que precisa de Deus. Uma vez, uma mulher pecadora chegou aos pés de Jesus. Jesus estava comendo na casa dos religiosos, dos fariseus, e aquela mulher começou a beijar os pés de Jesus, começou a chorar em cima dos pés dele, e então com seus cabelos ela enxugava suas lágrimas. Os religiosos naquele momento eles pensaram, eles nem falaram, eles pensaram: se este homem fosse um profeta de Deus, se ele fosse o filho de Deus, ele saberia quem é esta mulher que está tocando ele. Isto porque aquela mulher era uma prostituta. Mas Jesus, conhecendo o pensamento e o que estava no coração daqueles homens, ele disse assim: olha, eu entrei aqui nesta casa e vocês não me receberam com um ósculo santo, que era um beijo. É um beijo que um homem dá no outro como sinal de respeito. E ele falou: vocês não me deram o ósculo santo, no entanto, esta mulher não para de beijar os meus pés. E ele falou o seguinte: olha, vocês não derramaram o óleo sobre a minha cabeça, não me ungiram. No entanto, esta mulher está derramando lágrimas sobre os meus pés e enxugando com seus cabelos. E então Jesus disse para aqueles homens o seguinte: quem muito é perdoado, muito ama. Irmão, sabe o que Jesus estava querendo dizer? A pessoa que tem a consciência do quanto ela é miserável, do quanto ela é pecadora, ela tem naturalmente um coração mais grato. Ela reconhece o que Jesus fez por ela. O sacrifício que Jesus fez por ela foi algo tão grande, e ela consegue enxergar essa grandeza, porque ela sabe que se não fosse pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz, ela estaria condenada eternamente. E aí Jesus disse: quem tem essa noção de perdão, quem muito é perdoado, muito ama. Irmãos, eu me lembro quando eu comecei na igreja e eu tinha acabado de me converter. Eu senti um amor tão grande por Jesus, um desejo tão forte de adorá-lo, de andar com ele, que até incomodava, sabe, os religiosos, as pessoas que não queriam, viver, não tinham um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Eu ficava incentivando as pessoas: vamos orar mais, vamos fazer um culto assim, vamos fazer uma vigília, e aquilo incomodava certas pessoas. Então, naturalmente, irmãos, as pessoas, elas têm uma reação que muitas vezes vai te desanimar. E teve pessoas que me disseram: olha, esse primeiro amor que você está passando, essa chama, esse amor por Jesus, isso vai passar, viu? Isso aí é passageiro, é temporário. Por que elas diziam isso? Porque elas passaram por isso e agora queriam que eu fosse para o mesmo caminho. E eu nunca aceitei isso, irmãos. Eu nunca acreditei que comigo ia ser da mesma forma.
E graças a Deus, eu já estou há tantos e tantos anos na caminhada e até hoje eu sou apaixonado por Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu tive uma noção muito grande do perdão de Jesus e por isso eu amava Ele e eu continuo amando. E aquelas pessoas que muitas vezes já crescem dentro da igreja, elas não têm essa noção. Elas acham que a salvação pertence a elas, que elas são melhores que as outras, sabe? E voltando aqui para a palavra, aqui está escrito que Deus firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Irmãos, eu creio que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão tropeçando, pessoas que estão muitas vezes pensando em desistir porque elas já falharam tanto, já erraram tanto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não desistir, Jesus não vai desistir de você. Mas se você virar as costas, a Bíblia diz que o Senhor não se agradará mais de você. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós precisamos perseverar até o fim. Amém? Então, irmãos, esta é a mensagem que eu queria trazer hoje. As pessoas estão te colocando para baixo, até mesmo por razão, com razão. Elas estão vendo as suas falhas. Mas saiba de uma coisa: se Deus te escolheu, Ele é fiel para te capacitar. As pessoas não vão entender. Elas vão achar que você nem merece a salvação. Mas Jesus está te dizendo hoje, sabe o que Ele te diz? As ovelhas que o Pai me dá é para que eu nunca mais lance mão delas. É isso que Jesus diz, são palavras dele. Então, se você está nas mãos de Jesus, meu irmão, o mundo inteiro pode se levantar contra. As pessoas podem não acreditar em você, mas você vai permanecer de pé e elas vão ter que ver que Deus é na sua vida. Amém? Assim como José foi ignorado, desprezado, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Um dia, Deus inverteu a história. Os seus próprios irmãos tiveram que pedir ajuda a ele. A sua própria família dependeu de José, porque veio um tempo de fome e José estava como governador do Egito e pôde socorrê-los. E aí então a palavra, a promessa de Deus se cumpriu, porque José agora estava sendo honrado por Deus. Deus fez ele permanecer de pé e ele não tropeçou. E ainda que tropeçasse, a Bíblia não conta detalhes de como foi a vida de José, mas a Bíblia diz que o final foi melhor do que o começo e as promessas do Senhor foram fiéis e verdadeiras. Amém? Mas o que é mais interessante é que quando José estava no trono, quando José estava lá em cima, ele não acusou seus irmãos, ele não jogou pedra, ele não ficou com mágoa, com raiva, mas ele mesmo chegou para os irmãos, os abraçou e disse o seguinte: olha, Deus converteu o mal em bênção. Deus transformou maldição em bênção. Aquele mal que vocês planejaram contra mim, Deus inverteu as coisas. E aí então ele pôde suprir as necessidades da sua família, ele pôde se reconciliar com eles. Amém? Talvez para você, o que está faltando para você ser honrado por Deus é você deixar o seu coração ser mudado. Tem pessoas que eu estou falando aqui agora que estão com mágoa no coração, estão feridas, é normal, mas você não pode guardar mágoa, você não pode deixar de perdoar, porque se você tiver com esse coração amargurado, aí o Espírito Santo não flui. A Bíblia diz o seguinte: irmãos, tomem cuidado com a raiz da amargura, porque muitas pessoas, por estarem amarguradas, contaminam a si mesmas e contaminam as pessoas à sua volta. E não só isso, ele diz, e muitas que estão assim, elas estão impedindo a graça de Deus de operar na vida delas. Irmãos, então é hora da gente orar. Eu vou fechar minha Bíblia aqui e nós vamos falar com o Senhor agora. Eu creio que Ele falou contigo. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem um propósito. Se ela te tocou, eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo nesta palavra. Deus usou o pastor para falar comigo hoje. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Ele vai te ajudar a perdoar. Ele vai te ajudar a amar o seu próximo e ter paciência com aqueles que estão à sua volta. Amém? Feche os teus olhos então, vamos orar e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento de oração. Pai, este é o momento em que nós decidimos aquietar a nossa alma e ouvir a Tua voz. O Senhor mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra hoje e nós recebemos esta palavra como um aviso de que não podemos guardar mágoa e rancor no coração. Por isso eu te peço, Deus, nos ajude a perdoar,
Nos ajude, Senhor, a amar o nosso próximo, o nosso semelhante e até mesmo o nosso inimigo. Jesus, tira de nós, Pai, todo sentimento de vingança, todo sentimento de orgulho, de soberba. A gente não é melhor que ninguém. E se hoje estamos aqui, é porque o Senhor nos escolheu e nos chamou. E a Tua palavra diz que o Senhor mesmo nos capacitará. O Senhor mesmo firmará os nossos passos. Pai, eu estou falando aqui hoje, Pai, para pessoas que estão tropeçando. E eu creio que o Teu Espírito Santo tocou no coração delas. E eu te peço que a Tua graça capacite essas pessoas a vencerem o pecado. O pecado, Senhor, que muitas vezes as afasta do Senhor, entristece o coração e traz frustração. Jesus, nós não fomos chamados para isso. A Tua palavra diz que o Senhor nos chamou para a santificação e que sem ela nós não poderemos ver o Senhor. Por isso, Deus, eu te peço, nos santifique. A Tua palavra já entrou em nosso coração e agora queremos colocar em prática. Ao longo do dia eu te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite e o Senhor nos fortaleça. E agora, Pai, eu oro por aqueles que estão oprimidos, se sentindo fracos, pensando em desistir da vida. Senhor Jesus, eu intercedo por eles agora. Esta mulher que está pensando em acabar com tudo, este homem que já não aguenta mais. É o último vídeo que ele ia assistir na vida dele. Jesus, ele não chegou aqui à toa. O Senhor tem um plano de salvação para este homem. Oh, Senhor, eu te peço que a vida dele se torne um testemunho vivo. Que ele, Pai, possa contar aos outros o que o Senhor fez hoje. E que esta mulher, Pai, comece agora a ter pensamentos de vida, pensamentos de paz e esperança. Porque o Senhor mesmo disse que neste mundo teremos aflições, mas o Senhor venceu o mundo e nós venceremos também. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós.
Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos. Senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo
do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé
e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade,
Quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado.
Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio. O Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém?
Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixa aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.